E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos à leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Eu vou ler, vocês apenas acompanham desde o primeiro versículo. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Senhor Deus, momento tremendo para todos nós, sobre o ensinamento da sua palavra, ainda que temos aqui tudo revelado pelo profeta, que o Senhor deu para ele esta mensagem: casamento e divórcio, que foi um pilar de fogo. Dali saiu sua voz para ele pregar sobre estas coisas tão profundas, tão polêmicas neste tempo final.
Mas pedimos ao Senhor que venha nos dar sua orientação enquanto nós meditamos nesta palavra. Que todo espírito irreverente seja destruído, seja afastado desta congregação, e que o Espírito Santo possa entrar em cena em cada coração, e que todos nós venhamos dar crédito à sua palavra. É o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Foi dirigida uma pergunta ao profeta, irmão Bran, perguntando assim: há alguma escritura que permita o casamento depois do divórcio? Isto é de suma importância. É perguntas e respostas sobre os selos, pergunta número 5, parágrafo 58. Agora você deve dar toda atenção, porque sobre casamento e divórcio sempre é polêmico a gente falar sobre isto. E cada caso ele tem que ser resolvido caso por caso, particularmente. Não é um caso generalizado, que se toma uma pessoa com problema de casamento e divórcio e resolve o problema dele ou dela para todo mundo saber, e o próximo já toma aquele como modelo. Não é assim, não. Cada problema de casamento e divórcio tem que ser resolvido caso por caso. E se estamos vivendo no período dos dias de Noé, vocês têm que saber que é os dias de casamento e divórcio. Os dias de Noé, a Bíblia diz que eles casavam e davam-se em casamento. Então casava e casava outra vez. E hoje está assim, não apenas 2 vezes, né? Eles estão casando várias vezes, porque não fazem a escolha, ou não fazem a escolha certa, ou o problema do tempo em que vivemos faz com que a pessoa não se submeta às ordenanças bíblicas para manter a mulher com o seu marido, o marido com a sua mulher, até que a morte os separe. E existe uma tentação do tempo presente, que é uma tentação chamada insatisfação conjugal. E vocês deveriam aprender uma coisa: o homem deveria aprender, que muitas vezes não aprende também, deveria aprender que Davi teve 500 esposas, Salomão teve 1000, e no final ele mostrou que entre os homens ele achou um, mas entre as mulheres ele não tinha achado uma no meio de 1000. Isso não é colocando a mulher numa parte tão inferior, é que desde o princípio da Bíblia é assim. A mulher também tem o seu direito, e se ela acompanhar as Escrituras e se sujeitar ao que as Escrituras ordenam, ela será raptada. Mas se não sujeitar aquilo, não há arrebatamento. Então, vocês devem notar isto, que se cada um de nós pudermos tomar a palavra de Deus do jeito que ela é e mantermos olhando para a palavra e vivendo o que diz a Bíblia, então nós teremos dias melhores
dias que vocês não têm aqui na terra. Vocês poderão ter ainda dias melhores, porque o sofrimento do tempo presente, diz São Paulo, que não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então, se uma mulher ela padece com o marido, ela deve sujeitar ainda aquele marido até o fim. E se um homem padece com a sua esposa, ele deve sujeitá-la até o fim, quer dizer, o padecimento, o sofrimento, até o fim. E os dois serão honrados por Deus, mais do que tomando conhecimento hoje, estando vivendo bem, que depois que você toma conhecimento, é pior do que quem não tem conhecimento. Porque quem não tem conhecimento será julgado sem o conhecimento. E quem tem o conhecimento será julgado pelo que ele conheceu. Por isso, se você conhece, principalmente nós, da mensagem, que sabemos sobre isto, e depois sofremos um momento de um divórcio, de um segundo matrimônio, nós devemos depois tratar com Deus muito pior do que qualquer incrédulo que faz isto. E muitas vezes as pessoas escutam conselhos, mas os conselhos não dão conta de invadir aquele coração que já está conquistado pela mulher alheia ou pelo homem alheio. E eles podem fazer uma promessa e não cumprir com aquela promessa. Os homens têm perdido o valor da palavra. Foi o tempo que um fio de bigode valia. Hoje você põe o nome do homem em todo lugar e não está valendo. Não todos, né? Não vamos generalizar, mas para mostrar que não está valendo. O homem não está preocupado se ele perde o nome, a mulher se ela perde o nome, e principalmente quando eles enfrentam um caso de amor. Aquilo ali impedem eles de ouvir a voz do Espírito, porque a voz da carne, da natureza, da sensualidade, da atração, se torna mais forte, porque ele e ela alimenta mais esta voz do que a voz da correção, da vergonha, da decência, do amor correto. E é por isso que o homem larga a sua mulher e vai com outra, e a mulher larga o seu marido também e vai com outro. O problema é que eles perderam o senso da responsabilidade. Então chegam a este ponto. Mas se alguém me ouve aqui, ou mesmo através do rádio, que está com este problema, não desanime. Se você tiver alguma luta e quiser falar conosco, quem sabe a gente pode mostrar para você o lugar melhor, a maneira melhor de você vencer. Certo? Não se dê por derrotada, por derrotado, e se jogar no mundo, no pecado e no engano. Uma coisa que você tem que fazer é saber que a sua palavra diante de Deus, ela precisa ter valia. Um homem sem palavra é um homem sem caráter. Uma mulher sem palavra, ela é uma mulher sem caráter. Uma igreja sem palavra, ela é uma igreja sem caráter. Por isso a igreja de Cristo, ela é a igreja palavra, ela é a noiva palavra. Isto forma o caráter dela. Agora vocês têm que saber que essas coisas que eu vou falar hoje, faz tempo que a gente tem vontade de falar. Eu vou só começar, talvez não dá conta de falar tudo em uma reunião só.
Mas eles fizeram essa pergunta para o profeta: há alguma escritura que permita o casamento depois do divórcio? Isto é de suma importância. Aí o irmão Branham responde. Vocês têm que entender que quando o irmão Branham respondeu isso aqui, ele respondeu 2 anos antes de Deus dar-lhe a mensagem de casamento e divórcio. Antes. Qualquer coisa sobre casamento e divórcio não é nos selos que se resolve, é na mensagem casamento e divórcio, porque foi a mensagem que Deus deu direto, veio da coluna de fogo direto para o profeta. Então muitas vezes a gente vai ao selo porque o selo tem resposta para tudo, mas sobre casamento e divórcio você tem que ir na mensagem casamento e divórcio para encontrar uma resposta. Então o profeta diz assim: aqui nos diz que é de suma importância. O haverão escrito assim, sendo que não tem que ver com os selos. Agora, meu irmão ou irmã, seja quem for, que haja escrito isto, segundo o que eu vejo, não há tal escritura, mas somente no caso de que seu companheiro esteja morto. A Bíblia diz que estamos ligados a essa pessoa até a morte. Agora, quanto às escrituras, porque a pergunta diz: há alguma escritura? Não creio que haja. Paulo disse que se um cônjuge morre, então o outro está livre para casar-se com qualquer um, contanto que seja no Senhor. Olha, o primeiro casamento é no Senhor, o segundo casamento é no Senhor, e casamento com gente que não é da mensagem, gente que não é da mesma fé, não é do Senhor. Isso é casamento seu. Por isso que eu tenho orientado moças e moços a não tomar a ceia quando eles já começam com o namoro errado. Digo, eu não quero proibir, mas o melhor que você faz é não tomar a ceia, porque você já está namorando gente que fere a própria fé que você começou, e você ainda quer prosseguir. Então, o melhor que você faz é não tomar a ceia. Para que tomar a ceia para condenação? Prossiga ouvindo a palavra. Se 10 anos não deu para te mudar, quem sabe mais 10 te muda. Quem sabe depois seu casamento, de uma forma errada escrituristicamente, errado baseado nas escrituras, porque não é errado baseado na mentalidade dos homens, é errado baseado nas escrituras. Então eu quero que cada um de vocês que me ouve hoje, vocês que ainda não foram batizados, ou vocês que foram batizados e vieram com este problema para cá, então vocês têm que falar comigo particularmente para ver como que se acerta isso, para você ficar sossegado quando você ouvir as pregações aqui. Você ficar em paz, porque você tem um acerto. A mensagem que Deus deu para o profeta é para acertar estas pessoas que estão vivendo desse jeito hoje. Agora, um crente que já está sempre escutando, já começa casando errado, crente com descrente, crente com primas, denominações. Então, estas pessoas devem saber disto. O melhor que elas fazem é ficar esperando até que haja uma solução para o seu problema, para você tomar a ceia. Porque como tomar a ceia com uma coisa, um casamento com infiel, um namoro com infiel, a Bíblia diz. Então como que pode chegar a este ponto? Contudo, se a pessoa teima, ela vai e toma a ceia. O que você pode fazer? Você vê o indivíduo morrendo, mas ele está preparando a forca, porque casamento já é luta, gente. Paulo diz que é uma tribulação. Eu queria vos livrar disso, mas como não pode livrar, todo mundo precisa casar porque tem os seus problemas, e não podendo conter-se, diz São Paulo, então casem-se. Se não pode conter, casem-se. Não é para viver aí abrasando-se. O rapaz e a moça, eles estão namorando e não vivem vida de namorados, vivem a vida de casados.
Então isto é abrasar-se, isto chama-se prostituição, que as pessoas vivem em prostituição. Deveria consertar, não é? Eu vou começar aqui mais com leitura com vocês. 1 Coríntios 7. Se alguém quer marcar, vai marcando para você ler. Resposta às perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria. Mas, por causa da prostituição, ele não toca em mulher, não casa, aí ele vai acabar prostituindo. Seria bom até que ele não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, sua própria mulher, e cada um tenha o seu, não os seus, próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. São coisas que eu tenho que deixar entre linhas aqui, mas vocês entendem isto. O que é pagar? O marido pague à mulher a devida benevolência. Ele não pode expor a sua mulher à prostituição, ao adultério. Então ele tem que ser um homem que corresponda com a natureza daquela mulher biologicamente. Tem que corresponder com a natureza dela. E ela, da mesma forma, pagar ao marido esta benevolência. Ela tem que corresponder à natureza do marido. A maioria das vezes, talvez pensa por ser crente, que vai viver só de oração, né? E aí o marido fica sem a mulher fica sem o marido. Daqui a pouco não pagou a devida benevolência. O que vai acontecer é que alguém vai pagar aquilo. Se a mulher não paga a benevolência para o marido, daqui a pouco ele arruma uma outra que pague. Se o marido não paga a devida benevolência para a mulher, ela vai acabar arrumando um que pague. Então você sabe que isto é uma queda do homem e da mulher, de não corresponder com a natureza um do outro sexualmente. Acho que eu vou ter que falar claro assim, porque tem coisa que você deixa entre linhas, os outros saem voando assim. Sabe o que ele queria falar com aquilo, né? Você precisa falar para eles. A mulher, escuta aqui, irmãs, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. É o marido que tem poder sobre o corpo da mulher. É difícil isso daí, não é? Será que dá para entender? Será que estão entendendo? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, dizer não para o marido, que é o marido que tem poder sobre o corpo dela. Aí fica triste isso daí. Agora vai para o lado do marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Não. Mas tendo a mulher. Se um entende o outro, então um satisfaz o outro. Casaram por isso, que se fosse casar e dissesse não vamos ter esta parte sexual, não casaria de jeito nenhum. Você pode dar móveis, pode dar carro, pode dar o que você quiser, não vai ter. É uma parte biológica, isso daí está ali, você tem que satisfazer. Mas se a pessoa soubesse que não, por isso talvez tem pessoas que casam, a gente conhece de caso de moças que casam e passa 2, 3 mais anos e depois há um problema lá e ela larga do marido e vai ficar sabendo, passa por exames, ela ainda é virgem. Quer dizer, ele já sabia que ele não tinha condição para casar. Por que ele foi casar com aquela moça? Certo? Mas muitos acabam ainda ficando desse jeito. E do outro lado é a frigidez da mulher. Ela vive em dívida
a vida inteira, talvez, para o marido, quando não, o marido está devendo isso para ela também. Irmãos, isso daí é diferente do que de você pensar, estou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é parte espiritual, isso cada um tem que estar, mas de suprir as necessidades um do outro, isso daqui é bíblico, e quem não cumpre isso, futuramente pode ter um lar desmoronado, porque vai indo, ou a mulher não suporta mais aquela vida, ou o marido não suporta mais aquela vida, e desmorona o lar. A Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão derruba. A tola, ela é tola, ela ao invés de ganhar o marido, ela não ganha, ela o excomunga, ela o joga para fora, ela o expõe ao adultério. E quantas mulheres que dizem: vá procurar outra. Então elas mesmas estão erradas. E quantas crentes são assim, estão vivendo erroneamente. Olha a parte importante: não vos defraudeis, tirar o direito um ao outro. Não vos defraudeis um ao outro. É o direito do casamento, é o direito das relações, é um direito. Então não vos defraudeis, não tireis este direito que um tem sobre o outro, senão por consentimento mútuo, é o consentimento dos dois, por algum tempo. Para quê? Escuta aqui: para vos aplicardes à oração. Consentimento mútuo, para que tanto ele como ela possa aplicar-se à oração, a uma consagração. Então tem que ter consentimento mútuo. Eu não deveria talvez expor essas coisas, está saindo para tanto lugar numa hora dessa, mas a gente sabe de homens que quiseram consagrar a vida e deixaram as suas esposas defraudadas, e o que aconteceu é que outros então supriram aquela falta que o marido muito seriamente estava orando, consagrando a vida. Então não existe essa coisa de consagração. Você consagra a vida com consentimento mútuo, porque se é solteiro ou solteira, a consagração da vida é muito mais fácil. Você não deve a ninguém, você vai e fica consagrando sua vida em oração, e vence essa tentação da carne, que é constante na vida do homem e da mulher. Tem uns que não tem muito, tem outras também que não sofrem muita tentação nesta parte, mas tem uns, diz o próprio profeta, que tem uns que eles já nasceram desta maneira, e quando eles nascem assim, então precisa haver consentimento um do outro. Nós vamos ficar sem até nos encontrarmos, vamos à oração, eu vou partir para a oração e você fica aí, tudo bem, tantos dias. Isso daí é a Bíblia que está mostrando isso, para consagrar a oração. Mas se já vê que aquela mulher não tem natureza para aquilo, o homem não pode viver uma vida desta, de consagração, defraudando sua mulher. Ele a está expondo ao adultério. E a mesma forma a mulher também. Tem mulher que é muito cristã, então ela quer viver muito cristã e defrauda o marido. Eu quero viver mais santa, bem, eu quero ter um período de santidade, de consagração a Deus, e talvez esse período é de mês, 3 meses, 6 meses, e aí vai, tem período de consagração de ano, e estão expondo as pessoas. O marido expõe a mulher ao adultério, e a mulher expõe o homem ao adultério.
E no dia do juízo vocês têm que saber de uma coisa, que vocês não estarão sem escusa, porque eu ensinei para vocês, viu? Eu ensinei as mínimas coisas para vocês. Chega lá no dia do juízo, não, Deus vai me perdoar. Bom, e você expôs aquela pessoa que era o seu cônjuge ao erro. Você é culpado igual a pessoa que foi ao erro. É tão culpado igual a pessoa que foi ao erro. Não pense que não é, não. E depois, quer dizer, se vocês consentiram, separa um outro assim, só para oração, consagração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. É um problema que a pessoa sofre, gente. E ela depende, é uma natureza, enquanto estiver aqui nessa terra, é a natureza que você tem, é homem, é mulher. Pois não adianta dizer, estou cheio do Espírito Santo, posso ficar lá no meio daquelas mulheres tomando banho nua. Você é cheio do Espírito Santo, você tem que correr de lá, se você está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque não é o lugar do homem cheio do Espírito Santo ali. Ele vai entrar em problema, vai acabar entrando em problema. Olha, Paulo está ensinando para nós hoje, 1 Coríntios 7, versos 6 em diante agora. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, disse Paulo, fosse como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Cada um tem o seu próprio dom. Então, ele diz, eu queria que vocês fossem como eu, não casassem, ficassem como eu, Paulo disse. Mas cada um tem o seu próprio dom. Quer dizer, tem um que tem dom de casar, tem outro que não tem dom para casar. Tem gente que tem dom para casar, mas tem uns que não tem dom para casar. E quando não tem dom, e você vai querer fazer uma coisa forçada, nunca dá certo. Ela nunca é uma boa esposa e ele nunca é um bom marido, porque não tem dom. Aí ela nunca vai ser uma boa mãe, porque não tem dom de mãe. E ele nunca vai ser um bom pai, porque não tem dom de pai. Não sabe repreender, corrigir e amar. Falta-lhe dom. Então, há necessidade de ter dom até para casar. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Quer dizer, um de casar, outro de não casar. Tem um dom. Digo, porém, escuta aqui, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficasse como eu. Paulo foi claro. Aos solteiros, às viúvas, é bom que vocês fiquem como eu, diz Paulo. É bom. Mas, se não podem conter-se, como Paulo se conteve, se não podem conter-se, porque é melhor, se não pode conter-se, casem-se. Não vivam apenas uma vida de namoro em prostituição. Casem-se. Casem-se. Por isso não pensa, e todos nós temos que acostumar com isto. Os namoros, se eles forem sérios, eles têm que ser mais prolongados. Porque todos os namoros mais próximos, eles acabam precisando de casamento mais rápido. Porque vem a tentação, vem o problema sobre aquele moço, sobre aquela moça, e eles precisam de casarem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo é um que dá um ensinamento tremendo para todos nós. É ensinamento para jovens, ensinamento para casados, ensinamento para viúvas, para viúvos. E ele está aqui, é melhor casar do que abrasar-se. Hoje o povo não quer mais tomar uma responsabilidade de casamento. O mundo está assim. Por isso eles vivem essa vida chamada AIDS. A vida de prostituição chama-se AIDS também, como a vida do homossexualismo
chama-se AIDS. Essa vida chama-se morte, destruição, porque não podem respeitar. Muitos maridos não respeitam sua mulher, e muitas mulheres não respeitam seu marido, e muitos moços não respeitam suas namoradas, e muitas namoradas não respeitam seus namorados, e aí entra em problema. Eles começam a abrasar-se, talvez entre eles mesmos começam a abrasar. Abrasar, você já sabe, abraçar, beijar, isso é abrasar. Abrasar começa por isso aí. O mundo está cheio disso, o mundo chamado cristão, e nós não estamos isentos. Dizer assim que o nosso grupinho é um grupinho de santo. Os ouvintes não estão vendo, eu estou com o olho fechado e o outro aberto. Talvez vai pensar que o nosso grupinho é um grupinho de santo. E não é assim. Todos eles têm carne, todos eles têm natureza, todos eles têm problema, eles sofrem tentações, tanto o rapaz como a moça sofrem tentação. Vamos agora prosseguir, verso 10 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Todavia, aos casados mando eu, mas o Senhor, me perdoe, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido. Vocês estão escutando, moças que vão casar ainda? Vocês casadas, estão escutando? É o Senhor que está mandando aqui. Paulo diz, olha, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. É Deus mandando. Que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, mas a mulher diz, mas eu estou cheia com o meu marido, estou cheia. Olha o que a Bíblia diz, mas porém se apartar, que fique sem casar. E muitas vezes quer apartar. Eu já conheço gente, dentro desse período de quase 30 anos de pastor que a gente está ministrando ao povo, a gente tem visto cada coisa, e eu tenho dado certos conselhos para homens que diziam assim para mim claramente, diz, olha, eu não quero ficar com minha esposa mais, eu quero sumir, eu não quero saber de mulher na minha vida. E eu dizia para fulano, você não é assim, eu te conheço, você não vai ficar sozinho de jeito nenhum. Ele fugiu com a cunhada. Ele não queria a mulher dele, já estava velha. Fugiu com a cunhada. Quem sabe um dia ele escuta essa fita, né? Fugiu com a cunhada. Não quer saber mais de mulher na minha vida. E eu, bobo, vou crer? Falei, mas não creio em você mais de jeito nenhum, filho. Aí ele fugiu com a cunhada. Nunca mais encontrei com ele. Falei, rapaz, é assim que você não queria mais mulher? Não queria mais mulher velha, né? Era nova. É um espírito, gente, é um espírito que toma a pessoa, e ela então está insatisfeita. O homem está insatisfeito com a mulher, arruma outra. A mulher está insatisfeita com o marido, já está partindo para outra coisa, para poder ficar satisfeito. E o pior de tudo, que muitas vezes essas coisas não acontecem no princípio da vida, por causa do espírito da era. Olha, mulheres e homens podem ter 30 anos de casado, eles podem ainda se separar, porque eles não vão manter sua palavra, porque eles pensaram que casamento era uma coisa, e depois que eles entraram lá dentro, eles começaram a olhava para a esquerda, era grade, para frente era grade, para a direita era grade, na retaguarda ele podia dizer, quem sabe tem jeito de voltar, olhava para trás, grade. Pronto. Aí depois que ele caiu lá dentro, não tem jeito mais, aquele problemão. Queria sair lá de dentro. E é por isso que batem a cabeça e divorciam e casam outra vez e continuam batendo a cabeça até o fim. Eles continuam.
porque eles pensam que casamento, as mocinhas então pensam que casamento é lua de mel. Elas já estão casando hoje dizendo assim: ó, você arruma uma empregada, viu? Elas não estão com coragem nem de lavar as louças, coitadinhas. Arruma empregada. Eu rapaz, de solteiro, ele acha que está tudo. Não, bem, o meu coração por ti gela, meus afetos por ti são, e aquilo ali você vê que é tão quente. Não, bem, eu arrumo tudo para você, arrumo uma empregada para você, sim, faço de tudo o que você quiser. E ela vai crendo naquilo. Aí chega um tempo que ela não pode fazer aquilo. Qual homem hoje que dá conta de ficar pagando uma serva, né, uma empregada? Qual homem? Na era que nós estamos vivendo, nesse tempo, não é fácil não. Então aí é a hora que a mulher, ela começa a desviar a cabeça e o tiro sai pela culatra, né? Isso aí. Irmãs, vocês estão escutando aqui, ó. A mulher não se aparte do marido. Mas ele é um bêbado, ele é um mulherengo, ele é isso e aquilo. Paulo está dizendo aqui, ó, a mulher não se aparte. Não, vai brigar com a Bíblia, eu tenho que te ensinar a Bíblia. Se porém se apartar, o pastor fala que pode casar. Leia aí, que fique sem casar. Não tem jeito, eu tenho que ler a Bíblia. Que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Vai lá e diga: querido, vamos nos unir outra vez. Que reconcilie com o marido. Não é feio ela estar largada do marido e reconciliar com o marido. É feio ela procurar outro homem, mas não é feio ela reconciliar com o marido, porque ela não está pecando quando ela reconcilia com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Estão escutando, homens? Mas minha mulher é um cravo no meu sapato, é uma taxinha no meu sapato. Minha mulher... Não, o marido não deixe a mulher. Ela pode ser uma taxinha, mas você pisa com um jeito em cima da taxinha, vai pôr um papelzinho, um courinho de vez em quando ali, e pisa com jeito naquela taxinha, porque ela é sua mulher. E o homem, o marido, não deixe a mulher. Gente, se a igreja acompanhasse a doutrina de Paulo, dentro da própria igreja, nós não teríamos o problema de divórcio. Mas a igreja, ela é composta de uma classe mista. A igreja, ela é composta de uma classe mista. Ela é composta de crente genuíno, de incrédulo e manufaturado. A igreja é composta de 3 classes de crente. Pronto, agora você diz: pastor, o senhor quer dizer que se eu fizer isso daqui para frente? Bom, eu não quero dizer nada. Eu não quero nem dizer, porque o correto é você não deixar sua mulher. Ela pode ser o que for, você não a deixe, exceto num caso de adultério. Você pode, que aí está em você, deixo ou não essa mulher. E aí depois vamos ver o seu caso, né? Aí depois é um caso para ser estudado, certo? É um caso para ser estudado. Escuta aqui: se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, sempre tem muitos irmãos aí com mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Você é um crente, a sua mulher é descrente. Agora ela consente em habitar com você, você sendo um crente, então diz: não a deixe. Que você não a deixe. E ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, quantas mulheres que tem marido descrente? E ele consente em habitar com ela, não o deixe.
Porque tem muitos que pensam que é passar a ser crente para largar daquele cônjuge e arrumar um outro que já está enrolado mesmo. Não, não, senhor, não, senhora. Não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, se a mulher é crente. Se a mulher tem santificação para dar para o marido, que ela tem que ter santificação para ela e depois para distribuir para o marido descrente. Essa mulher. Aí o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Se ele é um verdadeiro crente, ele tem santificação para dar para a sua mulher descrente. A mensagem de casamento e divórcio aqui nos dias de Paulo era isso, era o acerto dentro da igreja. Olha, isso é o acerto. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, que é uma coisa tão terrível. Depois terá filhos, irmãos, na base de prostituição. Você diz, e eles vão no rapto. Isso é problema de Deus. Agora, que são salvos, são. Irmão Brand diz que o sangue de Jesus Cristo purifica aquela criança que nasceu até no antro de prostituição. O sangue de Jesus Cristo purifica aquela criança. Agora, o pai e a mãe, que são responsáveis, eles são os culpados de trazerem filhos ao mundo fora do matrimônio. Eles são os culpados. E a Bíblia chama de bastardo, que é filho que nasce, a mulher não sabe nem quem é o pai. A Bíblia chama de bastardo. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo santifica esta criança e ela é salva também. Esta criança é salva. Agora, e esse pai e essa mãe que cometeu esse erro e não repara esse erro, não acerta aquilo ali? Talvez vocês que me ouvem tenham alguma coisa enrolada na vida. Espera lá um pouquinho, que daqui a pouco tem a mensagem da coluna de fogo para nós nessa era, para o acerto final para nós aqui. Isso é para quem crê num profeta. Vocês crêem no profeta? Se não crês, vocês não estariam aqui, certo? Então é para quem crê no profeta. Outros não dão conta nem de ver o profeta na Bíblia. Eles ficam assim: onde está o nome de William Branham na Bíblia? Cegos. Aonde estava o nome de João Batista também no Velho Testamento? E quando ele apareceu, Jesus falou: João Batista é o Elias. E o próprio Jesus falou também: e Elias virá primeiro do que eu e vai restaurar todas as coisas. Esse Elias, para os últimos dias, não importa o nome dele, importa é o ministério que está no homem. É o ministério do Elias que está no homem, o William Marion Branham. Vocês não podem ver essas coisas. E quando aparecer o Elias para os judeus, pode ser um homem ungido com o espírito de Elias, com outro nome lá entre os judeus, assim como aconteceu entre os gentios. Acontecerá também entre os judeus, com outro nome, mas o espírito é de Elias, de Moisés, que estará atuando nos dois profetas nestes últimos dias, depois que a noiva for arrebatada. Aleluia. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente, escute bem, meu irmão, minha irmã, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Não é o crente falar assim: vai embora, suma daqui. Não, o crente é que escuta essas coisas: vai embora, suma daqui. E ele fica quieto ali ainda. Ele faz mais um teste. Se o descrente se apartar, que se aparte. É o descrente é que tem que ir embora. Não é o crente falar para o descrente: nós não estamos dando certo mesmo, vai embora. Não, o crente nunca toma iniciativa.
O crente verdadeiro, ele fica ali suportando, sofrendo aquela situação até o fim, pedindo o livramento de Deus, mas ele não toma a iniciativa, nem a mulher nem o homem toma a iniciativa de dizer: vai embora dessa casa. O crente verdadeiro não faz isso. Ele fica ali sofrendo até que Deus resolva o seu problema. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Quer dizer, o incrédulo quis ir embora, ainda você vai dizer: não vai não, bem, não vai não, querida, não vai não, eu vou embora, vou largar de vocês, eu vou sumir. Mas você, como um verdadeiro crente, uma verdadeira crente, deveria tomar a iniciativa de apaziguar. Bem-aventurados são os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Olha bem, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Que o Salvador é Cristo. Agora, se você vive a vida digna do Evangelho, Cristo pode usar aquela vida para salvar seu casamento, para não deixar ir a um divórcio e depois ficar aí casando e dando-se em casamento. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas, até na nossa, em todas as igrejas, inclusive aqui no Brasil. E é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aleluia. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Agora, se tem uma vocação que foi chamado para ficar solteira, fica solteira. Se foi chamado para ficar solteiro, fique solteiro. Mas se tem uma vocação de ser pai, de ser mãe, então vá ao casamento. Fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque isso daí é antes do casamento. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sempre do livre, servo, é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Alguma pessoa que me ouve, se você crê na palavra de Deus, crer que Deus mandou um profeta, você vai cumprir isso daqui, ó. Fique como vocês estão. E não faça mais essa coisa vergonhosa que muitos casam, divorciam, casam outra vez, que é dar em casamento. Não faça isso mais. Mas se vocês me ouvem agora e têm suas vidas toda enrolada e quer servir a Deus e crê que Deus mandou um profeta nesta terra para consertar tudo isto, creia nessas escrituras aqui, ó. Creia, isso daqui é verdade para mim, para você. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Tá, qualquer probleminha, qualquer luta lá, eu vou separar, eu vou. Não busque separar-te.
Estás livre de mulher? Não busques mulher. Isso aqui é o parecer de Paulo. Isso aqui é um parecer, não é uma doutrina nem um mandamento. É um parecer de Paulo. Ele disse: mas se te casares, virgem, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Que casamento é uma tribulação na carne, sofrimento na carne. Aquele homem gosta daquela mulher, aquela mulher gosta daquele homem, e quando a coisa entra lá no coração assim, apaixona, e aí vem aqueles problemas na vida, fica sofrendo. Você sofre tribulação na carne. Sofre tribulação na carne. Tem pessoas que não suportam uma tribulação na carne e fazem uma coisa pior do que a tribulação e vão ao suicídio pensando que vão descansar. Se você pensa nisso, alguém que está me ouvindo, eu quero te dar um ensinamento. Do jeito que você está oprimida e oprimido hoje, casado ou descasado, se você morrer suicidando-se, você continuará nesta mesma condição do outro lado. Não compensa morrer. Compensa enfrentar a situação. Compensa enfrentar esse momento que você vive. Dizer, eu quero ir até o fim. Vai gemendo. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de... Mas não deixa de marchar ao encontro de Jesus. Mas daqui a pouco sobe o morro do casamento, larga aquela mulher, pega a outra, larga aquele homem, pega... Não, sobe morro, desce morro. De casamento é desse jeito também. Mas está tão difícil. Depois tem hora que parece é tobogã, né? Aí tem aquela parte, não, agora nós vamos bem, vamos, aleluia, vai bem. Daqui a pouco tem uma subida, esse carro de boi na subida. Aquele homem só vive reclamando, aquela mulher só vive reclamando, só há choro, lamentação. É um momento, é casamento, gente. Casamento é isso, é tribulação na carne. Paulo estava advertindo o moço e a moça, a virgem, dizendo, olha, eu queria poupar-vos dessa tribulação. Eu queria poupar-vos dessa tribulação. É uma tribulação boa, todo mundo quer casar. Quem é que não quer essa tribulação? Quantas moças estão aqui atrás de tribulação? Cadê? Elas não levantam a mão aqui, mas está tudo doidinho atrás de tribulação. Os rapazes estão tudo aqui, ó, sem tribulação. E diz, sem tribulação, pastor, eu não vivo. Eu estou querendo uma tribulação, não é? Mas tem hora que ele pensa que ele arrumou uma tribulação. Ele arrumou, foi uma... É coisa difícil. Não é só tribulação aquilo, mas é bom. O casamento é tão bom que foi Deus quem fez o primeiro. E Deus gosta disso. Ele fez o primeiro e uniu um e uma. Não tem esse negócio de unir um macho com outro macho, não, rapaz. Unir fêmea com fêmea, não. Casamento é um homem e uma mulher. Esses casamentos pervertidos que existem hoje, não. Por isso, quando um homem apaixona por uma mulher, isto é admirável. Uma mulher apaixona por um homem, é admirável. Agora, quando um homem apaixona por outro, isso é abominável. E a gente precisa sempre falar sobre essas coisas. É o pecado do dia, gente. Casamento e divórcio, homossexualismo, natureza pervertida. É o problema do dia. Escuta aqui. Parece que eu estou quase terminando aqui, mas eu vou prosseguir mais um pouco depois. Isto, porém, digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Tem mulheres, mas viva como se não tivesse, porque elas não te servem. Aquela mulher não serve o marido, não paga a benevolência que ela deve ao marido. Então ele tem que viver tendo mulheres como se não tivesse.
E Deus o honrará ainda, não quando ele vai, porque aquela mulher não paga as benevolências, ele vai procurar outra, não. Deus o honrará quando ela não paga a devida benevolência e ele permanece ali. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem. Tem que conformar com tudo. Os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E usar-se deste mundo é usar-se mesmo do matrimônio, de marido e mulher, vida consensual. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. Você quer casar? Casamento é cuidado. Você vai arrumar mais cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o solteiro fica assim: Senhor, me dá uma tribulação, me ajuda, Senhor, eu preciso de um casamento para eu ficar melhor do que eu estou. Ele ora, o rapaz ora assim, a moça também ora: Senhor, me dê um casamento. A Bíblia diz: o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. O solteiro é o único que pode fazer isso, cuidar das coisas do Senhor. Só o solteiro. O casado, ele vai ter mais cuidado aqui, ó. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ele tem que procurar agradar a mulher. Não adianta querer viver sem agradar a mulher. Você já viu um casamento que o marido não agrada a mulher? Se ele não agrada a mulher, ele só tem uma mulher da cara feia. Ele não agrada a mulher. Agora ele tem que ver qual que é o agrado que essa mulher quer. Talvez um sapatinho faz ela ficar rindo, um vestido faz ela ficar rindo. Tem muitas que é desse jeito. E não dê um vestido para ela novo quando dá um dia de casamento, para você ver se ela vai no casamento. Se ela não diz para você assim: olha, eu não vou na igreja se você não fizer isso para mim. Aí ele faz de tudo, vai lá e faz uma dívida, porque ele quer agradar a mulher. Que coisa tremenda, né, rapaz? Que coisa é uma mulher. E o homem precisa agradá-la. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, hein? Cuida das coisas do mundo: sofá, jogo de quarto, jogo de cozinha, geladeira, coisa do mundo. Casa, é uma casa, coisas do mundo. O casado cuida de coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. É Paulo que diz aqui, ó. A diferença entre a mulher casada e a virgem. Deixa eu dar só uma bicotada aqui nesse anterior, porque tem o homem que não quer saber se a casa está bonita ou feia. Para ele tanto faz uma tapera como uma casa melhor. A mulher não é assim não. A mulher não gosta de tapera não. Mulher vive em tapera, mas ela não gosta de tapera, certo? Ela gosta de casinha boa. Mulher não gosta de casa mal acabada. O homem não dá bola. Ele olha a parede, está sem reboco, ele não está nem aí. A mulher, bem, quando é que você vai rebocar essa casa, pintar, acabar isso daí para nós? Ah, mulher, preocupa com isso não. Ela tem a parte dela, mas ele muitas vezes não importa muito com isso. E aí a família sofre. Aí vem a mulher, diz: bem, olha a parede como é que está, caindo tudo. Não, tá bom, tá bom. Mas também você pode ver que a bicicleta dele também vive caindo tudo. Porque é que é desmanzelado, né? O farol está caindo. Não, tá caindo. Não aperta parafuso, vai perdendo o parafuso, perde a rosca, a arruela, perde tudo. Tem gente que vai perdendo tudo.
O casamento é assim, vai perdendo a rosca, depois perde a arruela, e depois sai também o parafuso e desmonta o casamento. É desse jeito. Mas o que é? É que quando bambeia a rosca, não tem um que chega com a chave de fenda, com a chave inglesa, com a chave de boca, de pressão, e dá um aperto naquilo. Vamos apertar isso aqui para não desmontar nosso lar, não desmontar nosso casamento. 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado, depois rui-se tudo. Por quê? Foi caindo porca, arruela e teu parafuso. E aí sai, tu desmonta o casamento. Eu estou falando assim da parte, você vai me entender, né? Não é biológica não, estou falando da parte correta, certo? Desmonta mesmo, desmonta o casamento. As pessoas vivem desmontadas. Agora precisa ter alguém. É a mesma coisa de ter uma mulher que varre toda a casa e põe a sujeira que ela varreu atrás da porta. Então você, que tipo de mulher você tem? Aí, tudo bem, casa bonita, não fecha a porta não. Tem segredo atrás daquela porta, não mexa com ela. Porque todo o lixo está atrás da porta. Varreu, esqueceu. É costume, ao invés de ajuntar e tirar, jogar fora, tem gente que ajunta o lixo dentro de casa mesmo. É o lixo da vida conjugal dentro de casa. Está atrás da porta. Não tira o lixo para jogar fora, para limpar o lar. Não, já arrumaram tudo, está tudo certinho. Não, o lixo está atrás da porta ainda. Está lá. Amém? Aleluia. Então isso aqui é bom, não é? E as mulheres gostam disso. Então se você, homem, não dá bola muito para as coisas, tem que saber que uma mulher gosta de uma casa arrumadinha, limpinha. Pode ser uma casa pobre, mas tem mulher que tem a casa pobre, não tem piso, não tem nem cimento frio aqui, ó. É chão. Mas aquela mulher vai lá todo dia, ela varre a casa, joga uma aguinha, tira o pó, fica aquela casinha fresca, gostosa, pobre, mas zelada. Que é uma mulher desmanzelada, moço do céu. Aí é a hora que o casamento vai água abaixo também. Um homem desmanzelado, casamento vai água abaixo. Então, precisa procurar tudo, gente, o que porventura venha manter esse casamento. Tem que procurar. A gente precisa de ensinamentos que mexa psicologicamente com a gente, para a gente saber o que a outra pessoa quer. Ela quer algo melhor. Dê algo melhor para ela. Essa mulher precisa de algo melhor. Dê algo melhor para ela. Dê uma casinha mais bonita para ela. Pobre, mas dê uma casinha mais bonita para ela. Vai melhorando. Isso aí é o tipo do nosso lar celestial. Tudo limpinho, casa limpinha. É o tipo da vida limpa. Um cônjuge limpo é o tipo de uma vida limpa para o arrebatamento. Amém? Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. Escuta aqui. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa. A solteira. E se meu Deus do céu, tem por muitas reticências aqui. Sabe por quê? Você pega essa mocinha que sempre consagradinha, ela vem para a igreja, biblinha na mão, vem orar ao Senhor. Você pega esse rapazinho que vem para a igreja, e quando ele chega na igreja, abençoa, tem misericórdia, Senhor, enche nosso coração de fé, de poder, e me dê aquilo, Senhor. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe o que é que eu quero, me ajuda, Senhor. Aí aparece um no caminho dela, aparece uma no caminho dele. Aí você depois procura até a Bíblia da irmãzinha, ela não carrega mais a Bíblia, agora é o namorado. Você procura a Bíblia do rapaz, a oração daquele moço que orava desesperadamente. Você pensa, isso aqui está uma consagração tremenda. Ele está orando porque ele estava com ansiedade de ter uma noiva. E depois que teve,
Aí acabou. Assenta, cruza os braços, aleluia, glória a Deus. Pode pregar, pastor, eu já tenho a minha, eu já tenho o meu. Cadê as orações? Cadê aquele fogo para orar, para buscar a Deus? Acaba. Ai, que vontade de fazer certos programas de rádio, pregar o evangelho, transmitir a palavra de Deus, apenas para alguém se encantar. Como? Comigo, com você? Se aparecer, ou uma consagração para aquilo. Vou fazer o que é correto, vou amar a Deus da maneira correta. Então aqui está a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, também no corpo como no espírito. Olha, no corpo, santa no corpo. Eu não sei como que esse povo prega um evangelho que Deus só quer o coração. Paulo mesmo está ensinando aqui que a solteira, a virgem, ela quer ser santa tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Agora pergunta o que é que agrada o marido. O que é que agrada o marido? Se você não passa a roupa dele, não lava a roupa dele, não passa a roupa dele, não remenda a roupa dele, é difícil. Como que você pode agradar esse homem? Graças a Deus o pastor falou isso daí, pastor. Eu tenho muitas irmãs que estão assim, ó, graças a Deus eu faço tudo isso. Aleluia. Olha o moço rico. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Se você não for aquela mulher idônea que está ao lado dele, é uma com ele em todas as necessidades, até sexual, do seu próprio marido, não é com ele, você vai ver um homem que não é agradado também. Não é agradado. Talvez você pode agradar muito uma mulher com roupas, calçados e tudo mais, mas um homem, ele não vive agradado só com isso. Roupa, calçado, comidinha feita na hora, não é só isso. Ele casou, ele precisa de uma mulher. Ele tem uma mulher com ele que não o expõe ao adultério. Uma mulher sábia. Por isso, a mulher tola, ela expulsa o marido. Uma mulher tola, ela não satisfaz o marido, como o homem tolo também não satisfaz sua mulher. Por isso Cristo satisfaz sua igreja. A igreja não pode reclamar de Cristo em nada. Ele dá tudo que a igreja precisa, do natural ao espiritual. Mas não tem coisa melhor que a igreja precisa do que uma vida mudada, transformada, e ele dizer: eu sou seu Deus, seu Salvador, e o meu sangue purifica você de todo pecado de incredulidade. Agora, essa insatisfação conjugal, vocês têm que saber, irmãs, você pode ser santa. Uma irmã que não deixa faltar nada em casa. Marido chega, almoço ou janta está tudo pronto, roupinha lavada, passada. Oh, irmãs, pelo amor de Deus, isso é serviço de empregada. Que qualquer empregada que ele arrumar e colocar em casa, elas farão isso para ele. Mas ele está precisando de uma esposa que satisfaça-o. É isso que o homem está precisando, de uma esposa que entende o que é ser esposa, o que é ser mulher, e que ele é seu marido e ele depende de você, não é de outras, é de você. E você o expõe ao adultério, deixa ele de lado, e depois vocês vão reclamar muito. E Deus tenha misericórdia. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Nós estamos no estudo hoje, vai demorar mais um pouco, você sabe disto. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem,
se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento, faz bem. Mas o que a não dá em casamento, faz melhor. Mas você sabe que por causa do problema sexual, é claro, vai-se ao casamento. Não fica essa vida aí não. Pai e mãe não pode privar filhos que têm idade, não aqueles que, diz o pastor Joaquim falou esses dias, estão cheirando o ovo. Ele disse, esses rapazinhos que estão cheirando o ovo. Não é desfazer dos rapazes, mas está cheirando o ovo. Ele não tem idade para casamento. A idade para casamento mesmo, para ele, teria que ser 21 anos. Está cheirando o ovo, mas quer namorar. Você sabe de uma coisa? Talvez nós temos filhas, que eu ainda tenho filhas aí para crescer ainda, que talvez cheirando o ovo também, mas estão querendo namorar, cheirando o ovo. Não está na altura de namorar, não tem condições de namorar. A mocinha não tem juízo para obedecer pai e mãe, e o rapaz tem coragem de namorar com ela. Ele é mais sem juízo do que ela. Ele vê isso daí, mas ele é aquele tipo, não importa. Ele não importa. Agora você quer ver um rapaz, ele pode potencialmente estar no moço e na moça, a responsabilidade, desde os seus 12 anos, 13 anos, quando começa a formação do moço e da moça. Potencialmente ele tem tudo nele ali, mas é potencial, tem que esperar o tempo para aquilo manifestar, gente, a idade da responsabilidade. Ele pode ser joia, um rapazinho joia, uma mocinha joia, gente boa, mas a idade ainda está te comprometendo. Você deveria olhar nisto. Muito bem, estou terminando. Vou dar um descanso para vocês. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. A mulher casada está ligada ao seu marido todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Olha aqui, Paulo sempre esclareceu isso. O casamento tem que ser no Senhor. O casamento tem que ser assim. Porque se você vê que depois dá um casamento ainda é errado, mas casou com gente da mesma fé, estava ali na igreja, vindo no altar, orando também, certo? Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém. Deixa eu terminar aqui agora. Eu falo terminar agora, mas olha, o que eu tenho que ler aqui. Agora vocês acreditam isto como sendo a verdade e creem que isto veio de Deus. Ele estava falando do casamento e divórcio que Deus entregou para ele. Vocês creem nisto? E por causa da vindicação de sua nuvem e sua mensagem que tem me trazido até aqui. A nuvem está aqui na mensagem também, viu? Olha, deixa eu mostrar apenas, você não vai entender muito bem, mas tem uma nuvem aqui, ó. É uma nuvem. E esta nuvem é a vindicação. Foi ali que Deus encontrou com o profeta e deu-lhe casamento e divórcio. Essa mensagem que nós estamos lendo aqui agora foi ali. Escute bem.
E por causa da vindicação de sua nuvem e sua mensagem que tem me trazido até aqui, então Deus não deve permitir-me lá em cima na montanha para fazer a mesma coisa, para deixá-los irem do jeito que estão e que nunca mais façam tal coisa? Vão com suas esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia, a vinda do Senhor está próxima. Não temos tempo para repararmos estas coisas. Vocês nunca jamais se atreva a fazer tal coisa novamente. Eu estou falando somente para a minha congregação. Porém, se você está casado e Deus me fez testemunha daquilo que aconteceu lá na montanha, para que eu pudesse falar isto, uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos 7 selos, isto é uma pergunta na palavra de Deus. Deixa-os entrar como estão e nunca pequem mais. Vocês aprendem isso, fique do jeito que vocês estão, mas nunca faça isso errado outra vez. Isso é para acertar, porque é o único meio de acerto, gente, é a palavra de um profeta. Foi Deus em Moisés, foi Deus em Paulo e foi Deus em William Branham, para dar a palavra cabal, para um acerto no casamento. Não era assim no princípio, isto é certo, não era assim e não será no fim. Porém, debaixo das condições modernas, como servo de Deus, eu não irei dizer que sou seu profeta. Porém, eu creio que se eu não fosse mandado para este fim, então estou deitando um alicerce para aquele quando vier. Então, debaixo das condições modernas, eu ordeno a vocês a irem de volta para seus lares agora com sua esposa. E se você está feliz com ela, viva com ela, crie seus filhos na admoestação de Deus. Porém, Deus seja misericordioso convosco, se você se atrever em fazer tal coisa novamente. Ensine seus filhos para que eles nunca façam tal coisa como esta. Crie-os na admoestação de Deus. E agora, desde que você está nesta situação, então vamos avante nesta hora do anoitecer, e que estamos vivendo e prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, onde todas as coisas são possíveis. Amém? Senhor Deus, damos-te graças, nós te damos louvor. Tu és aquele mesmo grande Jeová que consentiu a Moisés, aquele servo, o que ele iria dizer ao seu povo. E Deus, tu consentiste a ele o direito de dar a carta de divórcio. Paulo, o grande apóstolo, que era o escritor do Novo Testamento, como Moisés foi do Velho. Moisés escreveu os livros da lei e uma dispensação de leis. Muitas das palavras dos profetas foram injetadas dentro dela. Porém, Moisés escreveu as leis. E tu consentiste a ele a carta, que ele escrevesse para eles uma carta de divórcio, por causa da dureza de seus corações. O grande São Paulo, sendo o escritor do Novo Testamento, também podia fazer tal declaração como: eu falo debaixo destas condições, eu não, Senhor. Da mesma maneira hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, enquanto estamos debaixo da misericórdia de Deus, sabendo que logo teremos de responder na sua presença, e tu tens feito tanto, Senhor. Estou certo que na vista deste povo, que eles irão segurar nisto como vindo de ti. E para dar testemunho hoje de muitas pessoas sentadas aqui, que até uns destes viram aquele sinal lá em cima, na montanha, onde os anjos do Senhor desceram no vendaval, onde veio dentro dos 7 anjos, onde a revelação dos 7 mistérios foi desdobrada, e aquele mesmo anjo na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado. Deus,
eu rogo que o povo volte para casa, grato por ter Deus concedido esta graça a eles. Eu apenas o falei, Senhor, através da permissão, e eu somente digo através de permissão, e eu somente digo através de permissão, Senhor. E conceda que o povo seja tão grato que nunca mais tentem fazer aquele pecado novamente, e que eles nunca jamais tentem praticar qualquer pecado, porém amar-te com todos seus corações. Senhor, faça estas famílias felizes e que eles cresçam e criem seus filhos na admoestação de Deus, pois a mensagem que estava no meu coração foi entregue, Senhor. Eu tenho feito tudo quanto sabia fazer, e Satanás tem combatido comigo já faz semanas e horas sem descanso, porém agora eu tenho comandado o Senhor e este povo, e que eles escutem isto e vão e vivam para ti. Concede o Senhor. Está fora dos meus ombros agora, eles estão nas tuas mãos. Eu rogo que tu os abençoe. Abençoa estes lenços, Senhor, que foram colocados aqui agora mesmo para os doentes e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores e poderosas, que todas as pessoas sejam curadas. Concede o Senhor. Abençoa todos nós, deixa-nos irmos em paz, alegres e regozijando, porque o Deus da criação tem nos mostrado desde o princípio e tem estendido a nós, em nossos embaraços, que encontrássemos sua graça novamente nestes últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como agradecemos a ti por isto. Que nossos corações sejam tão felizes que nunca tenhamos jamais um outro desejo para pecar contra ti, no nome de Jesus, amém, aleluia. Eu amo, porque você não deve amá-lo? Porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. E eu digo isto agora para os pastores entenderem. Isto é somente para aqueles que seguem esta mensagem. Oh, você está feliz? Você está feliz? Eu contei-lhes a verdade, assim diz o Senhor, através de tudo isto. Agora vamos ficar em pé, levantar nossas mãos, enquanto cantamos este hino novamente. Eu amo por sua graça, eu amo por sua misericórdia, eu amo por sua palavra, e a palavra do Senhor veio ao profeta. Eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Venha todos os que vão cantar agora para frente, por favor. Vão juntando aqui. Olha, uma palavrinha para você. Você que tem a sua vida enrolada. Você casou, divorciou e vive com outra pessoa. Vocês podem subir ao púlpito aqui, vocês que vão cantar. Você talvez esteja vivendo aí com outra pessoa. Você quer um acerto de vida? Você crê na mensagem do profeta? Isso é para quem segue esta mensagem, irmãos. Este acerto era como nos dias de Moisés, era para quem era israelita, não para as outras nações. Era para quem era da igreja de Paulo e não para as denominações dos fariseus. É para quem crê na mensagem de William Branham e não para quem está vivendo nas denominações. Este acerto é para o irmão, para a irmã que veio para a mensagem
enrolado sobre casamento e divórcio. Vem enrolado, casado de uma forma errada, largou o primeiro cônjuge e está vivendo com outra pessoa. Eu quero apenas orar por você. Eu sei que tem gente no nosso meio desse jeito, mas eu vou orar por vocês agora. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, eu rogo a favor dos meus irmãos, minhas irmãs, que lugar nenhum conserta um casamento mal feito, como uma pessoa que casou e divorciou e casou novamente. Aqui na terra, Senhor, só podemos viver com a mente tranquila quando nós temos o assim diz o Senhor. Paulo diz: você fique como Deus te chamou. Então você veio para a mensagem desse jeito, você vai ficar assim e pedir misericórdia a Deus, viver sua vida, casar legitimamente. Você casa legitimamente no cartório, cumprindo a lei dos homens, e siga em frente, irmã, siga em frente, irmão. Você que crê nesta mensagem, eu te advirto em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, siga em frente, ensina seus filhos a não fazer o que você fez, e Deus honrará você, vivendo agora, daqui para frente, crendo na mensagem do dia, sendo a vitória desta era, a mensagem que Deus nos deu. Senhor, dê esta força e esta bênção a este povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.